Nesse momento, aplauda o Senhor. Vamos receber o terceiro vice-presidente, o evangelista Elber Rodrigues. Eu quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero também saudar os ouvintes do canal do YouTube com a paz do Senhor. Quero desde já agradecer ao nosso pastor pela oportunidade de estar aqui nessa noite para transmitir a carta de Deus. Irmãos, às vezes a gente vai lendo a Bíblia e fala assim, me dá uma mensagem, me dá uma mensagem. Às vezes Deus, ele fica em silêncio. Mas esses dias eu trabalhando, aí o Espírito Santo de Deus começou a falar comigo e logo o Senhor falou comigo, anota. E eu não tinha onde anotar. Então eu mandei um e-mail para mim mesmo do que o Senhor tinha falado comigo. E o que Deus falou comigo é o que eu quero transmitir para a igreja nessa noite. Eu quero louvar a Deus também pela minha família, pela minha esposa, por todo o ministério, por todos que têm intercedido pela minha vida. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, do versículo 1 em diante. Aleluia. Jonas, capítulo 1, versículo 1 em diante. Tem como título o chamado e a fuga de Jonas. Quando eu comecei a anotar, o Espírito de Deus falou comigo assim: não fuja do propósito de Deus em sua vida. Não fuja. Quem achou, diga amém. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope achou ali um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A igreja pode se assentar, glorificando o Senhor. Irmãos, quando essa mensagem, esse livro, ele tem uma marca muito grande no meu ministério, porque a primeira vez que eu tive uma oportunidade para pregar, irmãos, não foi na igreja, mas eu preguei uma dessas passagens que são escritas e recitadas no livro de Jonas. Quando a gente ouve, irmãos, essa palavra, fala profundamente ao nosso coração, e eu já ouvi muitos pregadores pregar essa passagem, às vezes colocando Jonas como um medroso, como alguém que estava em desobediência à voz de Deus. Mas, irmãos, eu compreendo que tem coisas que só o ser humano, quem está passando, é que sabe. Tem momentos da nossa vida que só a gente sabe. Esses dias, irmãos, eu sentei aqui, irmãos, no altar da igreja, e só Deus sabia como o meu coração estava. E eu sentia que a minha pressão arterial estava alta, e eu estava passando por um processo muito difícil. O meu pastor, ele sabe. E eu aqui no altar, eu falei: Senhor, as minhas filhas já estão criadas, minha esposa já está trabalhando, eu não tenho mais nada preso aqui na terra. Senhor, se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar. Me manda calabaia. Mas de repente, irmão, Deus tomou uma jovem, não sabia do processo que eu estava passando, do mal que eu estava sentindo, e quando ela subiu no altar, ela falou para mim assim: olha, filho, como eu te dou um livramento de infarto. Aí eu comecei a rir, porque eu falei: enquanto
Irmãos, o que chama a atenção é que Jonas, quando ele ouviu a voz de Deus, mandando ele ir para Nínive, o que ele fez? Ele falou, não vou para lá. Ele desceu para Jope, irmãos, e ele falou, eu vou é para Tarso. E o que me chama mais atenção é que ele tirou o dinheiro dele para comprar passagem. Ele pagou do seu próprio bolso a passagem para fugir do chamado que Deus tinha na vida dele. Quantas pessoas, às vezes, irmãos, o Senhor para na rua e fala, eu tenho um chamado na tua vida, Deus tem um chamado na tua vida, Deus te escolheu, Deus tem uma obra contigo. Aí tem gente que fala, Deus, esses crentes devem falar isso para todo mundo, mas não é não. Deus tem um chamado na tua vida, mas o negócio é que tem muita gente que pega o seu próprio dinheiro, ao invés de obedecer a voz de Deus, vai para a porta do bar, vai para festa, vai pra balada e vai só fugindo daquilo que Deus ele te convocou. Andarabacalabaia, mas não adianta, quando chega a hora de Deus descer a cancela, não adianta tentar fugir da presença de Deus. Jonas falou assim, eu vou descer lá pro fundo do navio. Talvez naquele momento ele se esqueceu que Deus ele era onipotente, onipresente e onisciente. Talvez naquele momento ele pensou que Deus estava só lá no templo, mas Deus mostrou para ele, eu estou no templo, mas também sou dono do mar. Tu pode até esconder no fundo do navio, mas eu vou mandar a tempestade levantar, porque eu tenho que ter um particular contigo. E quando chega essa hora, irmão, do particular de Deus, irmão, não adianta. A Bíblia diz que um dia Elias escondeu dentro da caverna, porque ele estava com medo. Ele falava, Senhor, mataram todos os profetas e eu fiquei só. Só que Deus falou, sai daí, Elias. Vai, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei de Israel, e unge agora Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá. Tu ungirás profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Irmãos, pode fugir dos de fora, pode até esconder dos de dentro, mas da espada que está na boca do profeta de Deus, ninguém foge. Deus, ele pega na curva também. De repente veio a tempestade missionária. E quando veio a tempestade, toda a embarcação temeu. E quando eu comecei a ler, eu temi, irmão. Sabe por quê? Porque por causa de Jonas, toda a embarcação temeu e correu risco. Tem gente que às vezes não percebe, presbítero Daniel, que às vezes por causa de um erro nosso, toda a família sofre. Tem gente que às vezes não percebe que por causa de eu querer mudar a rota, toda a minha família sofre comigo. Teve um dia que eu estava numa angústia muito grande no campo, e quando eu olhei, eu falei assim, Senhor, eu vou parar. Eu não vou sair da tua presença não, mas eu vou parar. Aí o Senhor começou a me mostrar a minha esposa, me mostrou meu pai, me mostrou minhas filhas, me mostrou meu irmão, e eu falei, eu não posso parar. Quando eu desci para Sé em Andrelândia, Deus tomou um vaso e falou comigo, servo, tu fizeste muito bem, porque tu olhou para ele, tu olhou para ela, tu olhou para tua família. Você vai parar, vai mudar a rota,
mais sério, irmão, é que quando desceram lá embaixo, pediram o currículo de Jonas. Me dá teu currículo aí. De que povo é o teu? De onde tu vem? Qual é a tua terra? E aí quando eu li essa parte, irmão, tem hora que a pessoa te pergunta se é crente. Eu já te vi lá na igreja, você serve a Deus. Aí tem gente que guguna. Tem gente que muda até a conversa. Mas o teu currículo está diante de Deus. E tem muita gente te olhando lá fora. E uma coisa séria, irmão, é a gente saber que o nosso chamado exige de nós obediência. Obediência a Deus, obediência ao nosso pastor, obediência à nossa liderança. Sabe por quê? Porque quando eu estava lendo essa mensagem, o Senhor me levou no textual dessa igreja. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e eu vos nomeei para que vades e deis fruto. Muitas vezes na Bíblia, Deus de forma alegórica usa o seu servo como uma árvore. Jeremias deixou escrito: bem-aventurado é o varão que confia no Senhor, cuja sua esperança é o Senhor, porque ele será comparado como uma árvore plantada junto aos ribeiros, cujas suas raízes se estendem até as águas. No ano de sequidão, as folhas vão continuar verdes e vão continuar dando fruto. A Bíblia ela conta uma parábola do vinhadeiro, que um certo homem, ele foi visitar a sua vinha, e quando ele chegou lá, ele viu que havia uma figueira no meio da sua vinha, e ele falou: já há 3 anos eu venho aqui buscar fruto, e eu não encontro, corta logo. Mas o vinhadeiro falou: Senhor, deixe eu agora cavar e estercar por mais 1 ano, se der fruto deixa, se não der não corta. Aí eu lembrei de João Batista pregando: eis que o machado está posto à raiz de toda árvore, e a árvore que não der fruto, ela será cortada. Aí eu olho para o meu pé e eu começo a ver, irmãos, o machado reluzir. Está no meu e está no teu também. Está no meu pé, mas está no teu também. E o Senhor falou uma coisa séria, falou: eu não vou cortar o tronco da árvore, eu vou cortar a raiz. Eu falei: Senhor, por quê? Porque se cortar o tronco, a árvore cresce de novo, mas se eu arrancar a raiz, ó, acabou. Produzir, pois, fruto de arrependimento. Essa mensagem não é mensagem para pular não, irmão. Mas foi a mensagem que Deus me deu. Jesus um dia descendo, presbítero Zé Valdo, ele olhou uma figueira porque ele estava com fome, olhou a figueira, estava verdinha, aí o Senhor foi lá e procurou nela fruto. Quando olhou não tinha, Jesus foi e amaldiçoou, que tu nunca mais produza fruto. No outro dia os discípulos assustaram, porque eles olharam e falaram: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou, ela secou. Jesus falou assim: vocês crerem, vocês vão fazer sinais maiores do que esse que eu fiz. Sabe o que é? Tem gente que às vezes olha a figueira por fora, tá muito bonita, a folhinha tá verde, mas olha dentro, não tem fruto. Um dia eu olhei lá em Cachoeiro pintando,
tinha um pé de limão bonito. E eu, dentro do meu pensamento, eu falei: que pé de limão bonito. Aí o Senhor falou: olha o pé de novo. Aí eu olhei de novo, o Senhor falou comigo. Aí eu falei: mas tá bonito, Senhor. Aí o Senhor falou: não, olha de novo. Aí quando eu olhei, irmão, aquele pé de limão bonito, e eu comecei a observar, irmãos, tinha um galho quebrado. E quando eu fui olhando o galho, no fim do galho tinha 3 frutos secos. Aí o Senhor falou comigo, lá em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador, e todo ramo que em mim não produz fruto vai ser cortado, e todo que produz fruto vai ser podado. Tem a hora da poda que tem gente que não aguenta. É a hora que Deus ele fala: vou te provar, eu vou te colocar na provação. Aí vem a luta, vem o desemprego, vem a enfermidade, mas Deus está te podando, porque Deus quer fazer você gerar fruto. E o mais sério, irmão, dentro dessa passagem, que Jonas ele foi jogado por aqueles homens lá no mar, ele foi engolido por um grande peixe. E a Bíblia ela diz que lá do ventre do peixe, do ventre, lá do fundo do inferno, ele clamou. Ema na carabás. Ele até errou em sair fora da rota. Ele até errou em fugir. Ele até errou em esconder. Jogaram ele, mas lá do ventre do peixe, lá do fundo do inferno, ele clamou. Quantas vezes você, irmãos, clamou a Deus na hora difícil e Deus te levou para onde você deveria estar? Quantas oportunidades Deus já te deu, mesmo você errando, mesmo eu errando. Não adianta, irmão, fugir do chamado. O próprio Senhor Jesus Cristo falou assim: muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Sabe por quê? Porque tem muita gente que na hora da prova quer desviar a rota, quer fugir daquilo que Deus propôs. Mas hoje o Espírito Santo de Deus está falando contigo: muda a rota da tua vida hoje. Se tu está querendo fugir do chamado que Deus tem contigo, Deus está falando contigo: essa passagem que tu comprou, rasga ela. Deixa eu te dar a direção, carimbar o teu passaporte, porque existe uma cidade no céu que te aguarda e me aguarda. Não adianta querer fugir da presença de Deus. Um dia Caim pecou e Deus falou: agora tu vai viver errante, mas vai ficar uma marca gravada em você. Deus quer apagar toda a marca contrária e colocar o selo de vitória na tua vida. Deus está falando: eu quero rabiscar todo o projeto do adversário e escolher uma rota nova para a tua vida. O peixe deixou Jonas lá. Jonas apregoou, sentou lá no deserto e ficou de longe esperando. A Bíblia fala que Deus fez crescer um aboboeiro, uma árvore. Jonas se alegrou tanto com aquela árvore, mas a Bíblia diz que Deus levantou também um bicho para comer a árvore. E quando a árvore morreu, o que Jonas fez? Pediu a morte.
Aí Deus falou: Jonas, tu não plantou, tu não regou, tu não fez crescer a árvore, e agora você está se condoendo por ela. Será que eu não posso também ter misericórdia desta tão grande nação que se humilhou diante da minha presença? Deus, quando Ele escolhe alguém para algo sobrenatural. Esses dias eu estava lembrando, presbítero Samuel, pastor Wesley, eu estava lá em Cachoeiro, eu escutei um grito da vizinhança, as casas tudo perto, falou: tranca as portas, tem um maluco solto aí na rua, ele fugiu do Capac. Na hora que eu olhei da janela, eu falei para as crianças: entra, vamos fechar tudo. Aí o Espírito de Deus falou comigo: você não, você não, você não, você não, você não. Aí eu fui lá, falei: prepara o alimento, pega uma água fresquinha. Aí eu desci, fui lá no homem que estava desorientado, falei: tá aqui comida, tá aqui água. O homem deu uma garfada na comida, olhou para mim e falou: que Deus te abençoe e que nunca falte alimento na tua casa. Deus não quer deixar tu ficar fugindo, não. Os vizinhos que eram crentes, eu tinha uma igreja lá do lado, tudo de gretinha e de janela, olhando assustado, e o maluco levantando a mão para abençoar. Irmãos, a bênção não está no lugar, não. A bênção está, irmãos, naquele que é obediente, porque aonde colocar a planta do teu pé, tu será bem sucedido. A minha esposa, um dia, trabalhava de noite, e eu escutei ela gritando na minha cunhada: Jaqueline, abre a porta, eu assustado com os gritos. Acordei, fui lá olhar. Na hora que eu cheguei da janela, eu moro no segundo andar, um jovem com a arma apontada para o peito do outro jovem. Missionário, eu estendi a mão, falei: Senhor, repreende. Aí escutei o estalo, pá! Falei: meu Deus, matou. Estava assim, ó, perto. O jovem caiu para o chão, os meninos correu. Quando eu fui olhar, a bala tinha pegado no joelho. Deus mudou a rota da bala. Alabacome narabá. Deus mudou a rota da bala. Sabe por quê? Porque o nome de Jesus e a mão de quem é escolhido por Deus tem poder. Quem pode levantar a mão, quem pode adorar a Deus, Deus vai mudar a rota da bala hoje. Deus vai mudar. Sabe por quê, irmão? Tem gente que fala: não, mas ser crente não é para mim, é para você sim. Mas servir a Deus para mim é muito difícil, a minha vida é muito complicada. Mas é você. O apóstolo Paulo deixou isso escrito em 1 Coríntios, no capítulo 1: não são muitos os sábios e nem os entendidos que Deus escolheu, mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. Deus escolheu as coisas vis e desprezíveis para aniquilar aquelas que são. Deus está falando contigo, é você que eu escolhi. Aquele dia que aquele crente te parou na rua e falou que tem um chamado na tua vida, fui eu que mandei falar. Alabacandarábia, não adianta tu querer fugir do que Deus tem contigo, não. Fica de pé. Capítulo 45 de Gênesis. José, ele se apresenta para os seus irmãos. E quando José se apresenta para os seus irmãos, José fala com eles assim: vocês não ficam tristes pelo que vocês fizeram, não. Por vocês terem me vendido para o Egito, não fica triste, não. Nem se atemorize e nem entristeçais o vosso coração, pois eu bem compreendo que tudo isso foi projeto de Deus para a salvação das vossas vidas.
Ele passou na cova, ele passou na cisterna, ele foi vendido, foi parar na cadeia, foi acusado. Ele podia sacar da espada e matar os irmãos dele e tudo, mas ele falou para os irmãos: ó, não precisa ficar triste não, eu compreendo o meu chamado. E foi isso que Paulo deixou escrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, pedindo à igreja para que orasse. Ele falou assim: eu vou orar para que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento, para que vocês saibam qual é a vossa chamada. E eu vou fazer um apelo para você nessa noite. Você que sabe que Deus tem uma obra na tua vida, mas tem momento que você está querendo fugir daquilo que Deus ele tem para você. Vem na frente. Você sabe que Deus tem uma chamada na tua vida, mas tem hora que você quer pagar passagem para ir para Tarse. Cadê você? Você que sabe que a hora já chegou, que o momento já chegou, mas você está tentando fugir de todo jeito. Mas hoje Deus te parou aqui para falar: não adianta tu querer esconder lá no fundo do navio não, porque lá eu vejo também. O salmista falou: para onde eu vou fugir da tua presença? Se eu fizer a minha cama no Seol, lá o Senhor também está. Não adianta, tem hora, irmão. Um dia eu ouvi a frase de um homem, e aquele homem deixou escrito assim: a maior confirmação de um ministério é quando uma pessoa ela sente o desejo de parar, não de desviar, mas de parar. Senhor, deixa outro no meu lugar. E missionário é uma, quem tem chamado, às vezes sofre em silêncio, mesmo tendo rodeado de pessoas, sente aquela solidão, fala: Senhor. Teve um dia que eu cheguei em casa e eu falei: vou reunir minhas filhas, vou contar para elas minhas lutas, vou falar para elas as minhas dificuldades, mas o Espírito de Deus falou comigo: não, se tu falar você vai matar elas. Quem tem chamado é assim, irmão. E uma coisa que Deus falou comigo: se você ainda não serve a Deus, sabe qual é um sinal daquele que Deus escolheu? É quando a pessoa fica assim: eu não sei por que eu nasci, por que eu sou tão triste, por que ninguém me aceita, por que tudo dá errado para mim. Isso é sinal de que Deus te escolheu e Ele está te chamando aqui nessa noite. Vem nessa noite, levanta a mão cansada para Jesus. Hoje é noite de levantar a mão cansada para Jesus e falar: Senhor, muda a minha rota hoje. Eu estou cansado de andar na rota do sofrimento, na rota da desobediência, de tentar fugir da presença de Deus. Chega! Paulo estava lá em Damasco, mas a luz resplandeceu e ele já caiu falando, ele já caiu ouvindo a voz falando: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E ele já logo respondeu: quem és tu, Senhor? Aí Paulo ouviu o Senhor falando com ele assim: não adianta tu recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta querer lutar contra a vontade de Deus não, irmão. A chave de fenda de Deus sabe direitinho qual é o parafuso que tem que apertar. Quem aqui na frente nessa noite quer aceitar Jesus como Salvador? Levanta a mão. Quer, irmão? Quem quer levantar a mão para Jesus nessa noite?
Levanta a mão, tem uma vida aqui. Tem mais uma vida aqui, tem mais uma vida ali, tem mais uma vida ali. Eu dobrei meu joelho em casa e eu falei: Senhor, eu quero ver vida aceitando o Senhor como Salvador, que é o maior fruto da mensagem. Tem mais alguém aqui, irmãos, que quer reconciliar com o Senhor hoje?